Uma visão de mundo para o jeitinho brasileiro. Em 1954, Oswald de Andrade disse ter a impressão de que aquilo que os cristãos descobridores apontaram como o máximo horror e a máxima depravação, quero falar da antropofagia, não passava, entretanto, de um alto rito que trazia em si uma visão de mundo, ou seja, uma concepção da vida e do mundo. A antropofagia fazia lembrar que a vida é a devoração, opondo-se a todas as ilusões salvacionistas. A vida, então dessa visão de mundo, né, do guerreiro antropofágico, a vida é devoração, não é um processo de salvação, não é uma linha reta que culmina em salvação, mas é um processo contínuo de devoração. Esta Weltanschauung, visão de mundo, de alguma maneira se replicou entre nós. Ela comporta uma visão de homem diferente do indivíduo que apoia as instituições modernas. A visão de homem de Oswald de Andrade, está mais próxima daquela envolvida no jeitinho brasileiro, da condição humana como corpos no mundo igualmente vulneráveis. Suas ideias ajudam a compreender aquilo que, no jeitinho, é um tipo de humanismo tipicamente brasileiro, ainda não precisado, de resto, como diz Roberto Gomes. A antropofagia de guerra, né, Tupinambá, ela não era só comer o outro, tem uma visão de mundo que é muito diferente da visão expansionista, salvacionista da civilização ocidental, indo-europeia e depois que vira ocidental, né? Então, assim, que visão de mundo é essa? É dessa visão de mundo que nós precisamos fazer uma filosofia nossa, entender a nossa razão de estar e de ser, né? Então é isso que ele começa, Oswald de Andrade, a dar os primeiros grandes passos nessa direção para o homem urbano, porque ele é um cara urbano, né? Ele está falando para nós, que índio é esse? Então não é o bom selvagem, não é o índio limpinho, não é o índio com bons valores cristãos, não é nada disso, é outra coisa. Eu li uma tese de livre docência de um professor antropólogo da Unicamp, que é especializado nesse período, primeiro período colonial e tal, né? E ele cita ali vários documentos, né? Tem muita documentação nesse trabalho dele, né, para livre docência. Mas é muito interessante, porque o cara ele mostra o seguinte, que os índios foram aceitando com muita facilidade os valores cristãos. Ah, é para pôr roupa? Tá, a gente põe. Ah, é para rezar para a cruz? A gente reza. Eles estavam interessados. Mas eles foram abrindo mão de muita coisa e aceitando muita coisa, mas eles não conseguiam abrir mão da antropofagia de guerra. De jeito nenhum. E era uma coisa que deixava os jesuítas chocados. Eles aceitam Jesus numa boa, eles aceitam até confessar, eles aceitam comungar, eles aceitam tudo de uma boa. E eles não abrem mão disso. Por quê que eles não abrem mão disso? Então, para eles abrirem mão da antropofagia de guerra, teve que ter muita violência. Porque aí Oswald de Andrade diz, né? Está no cerne de quem eles são, da visão de mundo deles. O que você falou, Michel? Eles devoraram Jesus. Exato! É que essas coisas que eu acho legal na missa é isso, as pessoas comem Deus, gente. O princípio de cada indivíduo é o seu próprio mestre, em controle absoluto de seu próprio destino, e, portanto, inteiramente livre. Então, é isso aqui que a terapêutica nossa, ou que o cuidado com o qual a gente trabalha, não concorda. A gente não acha que cada indivíduo é seu próprio mestre. Quando eu falo assim, ninguém é senhor absoluto do bem e do mal, nem os nossos pais, né? É isso, eu estou dizendo, olha, eles não são seus próprios mestres, com controle absoluto do seu próprio destino e, portanto, inteiramente livres. Não são. Nem nós não somos, nem eles não são. Não são, ninguém é, né? Esse é o sujeito que sustenta o mundo moderno ocidental, né? Esse sujeito aqui, né? O princípio de que cada indivíduo é seu próprio mestre. Um controle absoluto do seu próprio destino. Quando a gente fala que o destino é trágico, é para dizer que nós não temos controle absoluto sobre o nosso próprio destino.
A vida é trágica, porque ela é feita desses encontros que não estão sob o nosso autocontrole. A história do Édipo é linda, maravilhosa por causa disso. O Édipo está controlando tudo, ele tem toda a competência do universo para controlar tudo. Ele é inteligente, ele estudou com os melhores professores, ele aprendeu luta, ele é incrível, ele é incrível. Não tem sujeito mais incrível no universo do que o Édipo. E ele vai tomando todas as decisões certas para não fazer a coisa errada. No fim, cada decisão que ele toma o leva ao encontro de um destino sobre o qual ele não tinha nenhum controle. Né? Então, o Édipo é o contrário desse sujeito aqui. Cada indivíduo é seu próprio mestre, controla o seu próprio destino e, portanto, inteiramente livre. Nem o Édipo é isso aqui. Né? Então, quando a gente fala que a vida é trágica, é para desconstruir também essa ideia moderna desse sujeito muito senhor de si mesmo, né? Não fez porque não quis, fez porque não quis, deu certo, que é a coisa do meritocrata, né? Nietzsche mostrou que tal busca da pureza e da universalidade, cujos ancestrais filosóficos remetem a Sócrates e Platão, encontrou sua forma mais elaborada na onipotência do homem civilizado moderno. Com Nietzsche, Oswald observou que na civilidade há qualquer coisa de coercitivo. Ela pode exprimir-se em mandamentos e sentenças, por meio das quais se estabelece a igualdade perante a lei. Então, aí aqui a gente vai entrar numa coisa muito importante daqui para frente. Então, esse indivíduo que é senhor do próprio destino, tem um conhecimento totalmente abstrato, é mestre de si mesmo e é totalmente livre, ele é toda a linguagem dele, toda a produção de verdade para ele tem como função a coerção. Convencer o outro de alguma coisa. Porque se ele é mestre, se ele saca pra caralho, se ele sabe tudo, se esse conhecimento é super abstrato, é atemporal, o que ele vai fazer com isso é convencer os outros. E isso está no nosso dia a dia, gente. Comecem a prestar atenção. A gente vai conversar com as pessoas. A tendência, assim, da mínima coisa, de entrar numa lógica coercitiva, persuasiva, é fácil. O difícil é a gente treinar, conversar, sem entrar nessa ânsia coercitiva, nessa ânsia persuasiva. É difícil. Difícil pra caralho. Porque é do modo como a gente concebeu a comunicação e construção de verdade, né? Então, a gente vai ver aqui, tentar desconstruir um pouquinho isso, né? Falar de uma comunicação que o jeitinho, ele não tem como fundamento a questão da verdade, da coerção, a universal, mas que ele tem como fundamento a alteridade. Né? Qual é o poder do capitalismo, né? Qual é o poder colonial do capital, do capitalismo? Qual é, gente? Desde a colonização do Brasil. Qual é o grande poder colonial? Desde o início do capitalismo. Não, a tecnologia. A tecnologia. A pólvora, a caravela, o carvão, o petróleo. Claro. Sabe? A comunicação, o trem, o rádio, a televisão, é sempre... O poder do capitalismo é a tecnologia. Correto. Então, o que ele fala? Então, pensando na posição indígena, enquanto antropofago, qual é o poder do inimigo? O que dá a ele coragem? É a tecnologia. O que dá a ele força? A tecnologia. Vamos comer a tecnologia. Então, Oswald de Andrade defendia que a gente usasse a tecnologia a serviço de uma posição indígena. Então, o primitivo tecnizado. Então, os índios usarem, por exemplo, o sistema de rastreamento por satélite para proteger a floresta. Isso existe. Uhum. O cinema na aldeia, né? Os indígenas usaram a tecnologia do cinema, da imagem, do som, para filmar a sua cultura, dizer sua visão de mundo, participar dos festivais e existir no mundo mediante o poder da tecnologia. Então, tudo isso estaria na lógica da relação com esse grande inimigo colonial, que é você devora a tecnologia a serviço de outra posição. Então, você não vai ter a posição dos valores, dos costumes deles, mas você vai pegar a tecnologia para outros valores, outros costumes.
Isso é muito interessante, né, gente? A gente pensar. Claro, aqui eu estou pensando nesse nível grandão da militância cultural, né? Do que Oswald de Andrade propõe, né? Tem a ver com a alteridade, com a vida é devoração. A vida ser devoração não é ser fofa. A vida ser devoração é tensa, né? Que é uma forma de você não exterminar. O que o Oswald de Andrade acha muito legal, está terminando lá, temos um minuto, é que ele diz assim: a guerra antropofágica não era uma guerra de extermínio. Eles não podiam exterminar o inimigo. Não faz parte da visão de mundo deles o extermínio nem a conversão, porque eles querem que o inimigo continue sendo diferente para poder continuar comendo poder, se apropriando do poder, entende? Então o inimigo é valoroso, ele é tão valoroso que você come. Ele é tão valoroso que ele merece ser comido. Não exterminado e nem convertido, porque senão acabou a devoração. Então é muito interessante. Oswald de Andrade, eu acho, tá? Só eu acho. Discordem de mim se quiserem, mas eu vou continuar achando, aí a gente discute uma outra hora. O maior filósofo que o Brasil já produziu de filosofia brasileira é Oswald de Andrade. Eu peguei aqui o livro que você usa ali na tese, mas eu ainda não consegui mexer com ele. É isso aí mesmo, a Utopia Antropofágica. Tem que ler esse livro. Antropofagia de guerra, gente, não é qualquer antropofagia. Ela é a de guerra, que envolve uma série de coisas, inclusive o prazer do inimigo de passar por aquela festa. Era a morte mais honrada para um guerreiro que ia ser devorado, quando ele era capturado, para ter aquela morte honrosa. Era melhor do que tropeçar e cair no mato e ser devorado por um bicho, entende? Então era uma morte muito honrada. Então tinha isso. Então ele não era ele não era um vencido exatamente no sentido de um humilhado. Ele era um honrado, entende? Então é outra história que a gente tem que imaginar muito para tentar, de repente, entender alguma coisa, assim, quem sabe, né?